Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de gramática hoje. Esse vídeo será exibido nas escolas municipais Paulo Ferraz e Antônio Jesus da Silva. É uma parceria entre a professora Soelma, que sou eu que vos falo, e a professora Ivane. Na aula anterior, nós falamos sobre verbos, então nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós já assistimos na aula anterior, certo? O que é verbo? São a classe de palavras que indicam ações, acontecimentos ou estados. Ou seja, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Esses verbos, eles flexionam de acordo com o quê? Com o número, com a pessoa, com o tempo, com o modo e com a voz, certo? O número é para indicar se esse verbo ele foi conjugado, ele foi empregado no contexto no singular ou se ele foi empregado no plural. A pessoa é a pessoa do discurso. Eu tenho que saber se esse verbo foi empregado na primeira pessoa do singular, que é eu, na segunda pessoa do singular, que é tu, ou na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Na primeira pessoa do plural, que é nós, na segunda pessoa do plural, que é vós, ou na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. O tempo do verbo é para indicar se esse verbo ele foi conjugado no pretérito, que é o passado, se ele foi conjugado no presente, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, ou se ele foi empregado no futuro, uma coisa que ainda irá acontecer. O modo é para indicar se esse verbo ele foi conjugado no modo indicativo, que expressa um fato certo, um acontecimento certo, se ele foi empregado no modo subjuntivo, quando ele expressa uma hipótese, que possivelmente pode ou não acontecer, ou se ele foi empregado no modo imperativo, dando uma ordem, um pedido ou um apelo. A voz do verbo é para indicar se ele foi empregado na voz ativa, quando o sujeito praticar a ação, na passiva, quando o sujeito receber a ação, ou na reflexiva, quando ele praticar e receber a ação simultaneamente. Os tempos verbais do modo indicativo. O modo indicativo não expressa um acontecimento certo, um fato certo. Então, é isso aqui que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, os verbos, quando eles forem conjugados no modo indicativo, ele poderá estar no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente ou no futuro do pretérito. O presente está relacionado à ação que ocorre no momento da fala, que eu estou falando agora. O pretérito é o quê? São acontecimentos passados, que já aconteceram. Só que tem uma diferença. Então, vejamos aqui, ó. O pretérito perfeito. A ação ocorreu em momento anterior ao da fala. Não é isso? O que eu falei alguns segundos atrás. Pretérito imperfeito. A ação ocorria em um momento anterior ao da fala, mas que esse acontecimento, essa ação, ela já parou de acontecer, de ocorrer. O pretérito mais que perfeito, a ação ocorrer em um momento anterior ao de outra ação já ocorrida, em momento anterior ao da fala. É o passado do passado. O futuro do presente, a ação ocorrerá em um momento posterior ao da fala. E no futuro do pretérito, a ação ocorreria em um momento posterior ao de outra ação já ocorrida no passado, mas que ambas anteriores ao momento da fala. É o futuro do passado. Então, eu trouxe para vocês aqui o modelo, né, para vocês terem noção como é que vai ficar conjugado os verbos de primeira conjugação, ó, terminados em AR, os verbos de segunda conjugação terminados em ER e os verbos de terceira conjugação terminados em IR. Aqui nesse quadro, eles foram empregados no presente do indicativo, certo? O presente não é um acontecimento certo que está acontecendo nesse exato momento? Então, aqui, ó, conjugando o verbo cantar no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Isso aqui para os verbos de primeira pessoa, ou de primeira conjugação, perdão, que está empregado no presente. Os verbos de segunda conjugação no presente fica eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Os verbos de terceira conjugação, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem.
Todos esses verbos aqui são regulares, viu? Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Para os verbos regulares de primeira conjugação, se eu tirar a terminação, vai ficar o quê? O radical, que é a parte que não vai sofrer alteração. Aqui, ó, a terminação tiro, então isso aqui é o radical, certo? Então, eu vou só observar as terminações aqui, ó. Essas terminações e vou acrescentar a qualquer verbo que seja regular de primeira conjugação. Um exemplo, ó, o verbo trabalhar. Trabalhar é um verbo de primeira conjugação. A terminação aqui, ó, é AR. Tiro, fica o quê? Trabalhe. E aí é só encaixar, ó. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Certo? Isso para os verbos regulares. Vejamos aqui a conjugação dos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação no pretérito imperfeito. Fiquem sempre atentos à terminação verbal. Ó. Verbo cantar. Eu cantava, tu cantavas, as terminações aí, ó. Ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. O mesmo processo que eu fiz lá no verbo trabalhar no presente, vocês podem estar fazendo aqui no pretérito imperfeito, certo? O verbo vender. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. O verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Esses verbos eles foram conjugados no pretérito imperfeito. Vejamos agora como é que fica a conjugação lá no pretérito perfeito, do verbo cantar. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, ele ou ela cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles ou elas cantaram. O verbo vender. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. O verbo partir. Eu parti, tu partistes, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Vejamos como é que fica a conjugação no pretérito mais que é perfeito. Continua os mesmos verbos, de primeira, segunda e terceira conjugação. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. Verbo vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. O verbo partir. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Vejamos agora o exemplo do verbo, dos mesmos verbos, no pretérito mais que é perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Verbo vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. O verbo partir. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Vejamos agora alguns verbos conjugados no futuro do presente. Continua as mesmas terminações, os mesmos verbos, só que o tempo já mudou, né? Então, ó, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Observe que o ão aqui empregado com a, ó, tio, ele só é empregado no futuro do presente, certo? Nos demais tempos é AM e não ão. O verbo vender. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. O verbo partir. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. E como é que vai ficar no futuro do pretérito? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Ó, a terminação aqui, ó, AM. O verbo vender. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. O verbo partir. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Então, eu mostrei para vocês os verbos conjugados no modo indicativo em todos os tempos. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar nos procurando no grupo de WhatsApp ou no privado que estaremos à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.